Um chamado à adoração, aprendendo com os magos, um convite à reverência. Esses sábios vindos de terras longínquas, impulsionados por uma convicção que transcendia a lógica humana, buscavam algo além do material. Talvez seja aqui que precisemos refletir sobre o que verdadeiramente ansiamos. Assim como os magos, somos chamados a transcender as aparências e reconhecer a soberania de Cristo, independentemente das circunstâncias. É intrigante como a estrela desempenha um papel tão central em sua jornada, mas quase desaparece do relato após guiá-los a Jesus. Essa sutil omissão nos ensina que o propósito de qualquer estrela em nossas vidas, sejam carreiras promissoras, oportunidades inesperadas ou relacionamentos significativos, é nos conduzir a Cristo e não nos distrair com seu brilho efêmero. Somente se aproximarem de Jesus, essas estrelas terão valor eterno. O silêncio bíblico sobre certos detalhes também nos ensina uma lição valiosa. Nem tudo precisa ser explicitado. É um convite à fé, à aceitação do mistério. Os magos não possuíam todas as respostas, mas tinham uma convicção inabalável que os conduziu a uma humilde morada em Belém, onde encontraram algo infinitamente maior do que imaginavam. Não é essa a nossa jornada de fé? Quantas vezes nos aproximamos de Deus sem total compreensão, mas somos surpreendidos por sua presença? Os magos, representando os gentios, destacam a grandeza de Jesus em um mundo fragmentado por fronteiras e crenças. Esses sábios são um lembrete de que o Evangelho transcende barreiras culturais. Eles viajaram de terras distantes, mas encontraram em Cristo a união com toda a humanidade, a esperança de um Salvador. No entanto, é fundamental refletir sobre como tradições e lendas enriqueceram, mas também desviaram o foco dessa narrativa sublime ao longo dos séculos. A figura dos magos do Oriente foi envolvida em tradições e lendas, moldando a imagem que temos deles hoje. Embora o relato bíblico em Mateus 2 seja conciso, a tradição cristã atribuiu-lhes nomes: Melquior, Gaspar e Baltazar. Estes nomes, surgindo em escritos do século VI, passaram a representar 3 continentes: Europa, Ásia e África, destacando a universalidade de Cristo, mas também se distanciando do foco primordial da jornada espiritual dos magos. Será que precisamos de nomes para valorizar seu exemplo? A ideia de que os magos eram reis advém de interpretações de passagens como Salmos 72:10, que menciona reis de terras distantes trazendo presentes. Embora belo, esse vínculo não está explicitamente presente no texto de Mateus. A tradição, ao longo dos anos, buscou conciliar símbolos de poder e riqueza com a nobreza dos magos. Mas a pergunta crucial é: Deus escolheu esses homens por sua nobreza ou por sua busca sincera pela verdade? A Bíblia nos ensina que Deus olha para o coração, não para títulos. Outra camada fascinante dessa tradição é a associação dos magos com presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. Embora o texto não especifique os tipos de presentes, esta associação reforça a riqueza e significado da sua oferta. O importante é a intenção e a demonstração de respeito e reverência. Em suma, a história dos magos nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria jornada espiritual. Eles nos inspiram a buscar algo além do material, a transcender as aparências e a reconhecer a soberania de Cristo. Seu exemplo nos ensina a valorizar a fé, a aceitar o mistério e a nos aproximarmos de Deus, mesmo sem entender completamente sua presença. E, acima de tudo, nos lembra da universalidade do Evangelho, que transcende as barreiras e une a todos em Cristo.
A ideia de três magos, originada da tríplice oferta de presentes, é intrigante. Observa-se como o imaginário popular preenche lacunas, muitas vezes para tornar as narrativas mais acessíveis e visualmente atraentes. Contudo, isso nos leva a refletir sobre como a superficialidade pode obscurecer as verdades mais profundas. A iconografia natalina consolidou a imagem dos três reis magos que conhecemos hoje. Pinturas, esculturas e presépios retratam-nos com vestes reais, coroas reluzentes e expressões de admiração diante do menino Jesus. Essas representações, embora encantadoras, frequentemente desviam o foco da simplicidade da cena original. Provavelmente, os magos vestiam-se como sábios orientais, com trajes mais comuns, recebendo o Rei dos Reis em uma humilde morada. É nesse contraste entre riqueza e simplicidade que reside a essência do Evangelho. A tradição, apesar de suas divergências, desempenhou um papel crucial na disseminação da história dos magos, conectando esses personagens a diversas culturas e regiões. Isso reforçou a mensagem de que Cristo veio para todos. No entanto, é fundamental distinguir entre tradição e escritura. Como cristãos, devemos valorizar a beleza das tradições, mas jamais à custa da verdade revelada na palavra de Deus. A figura dos três reis magos inspirou celebrações em todo o mundo, como o Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro em muitas culturas. Essas festividades, marcadas por desfiles, comidas típicas e encenações da Jornada dos Magos, embora possam parecer distantes do relato bíblico, possuem o poder de unir pessoas e reacender o interesse na narrativa de Mateus. Contudo, cabe a cada um de nós retornar às Escrituras e redescobrir o verdadeiro significado por trás dessas comemorações. As lendas e tradições em torno dos magos demonstram a necessidade humana de preencher lacunas e dar formas concretas ao que é espiritual. No entanto, isso nos desafia a buscar um equilíbrio. Podemos apreciar as tradições, mas nunca esquecer que o centro da história está em Cristo. É justamente essa centralidade que nos ajuda a compreender quem realmente eram os magos, indo além da imaginação popular. Outro ponto intrigante é o significado da palavra magos em Mateus 2. O termo grego magoi carregava múltiplos sentidos na época. Não se referia a mágicos ou ilusionistas, como o termo pode sugerir hoje, mas a sábios, especialistas em astronomia e astrologia, frequentemente ligados à ciência e à religião em suas culturas. Esses magos eram conhecidos por interpretar sinais celestiais, compreendendo eventos futuros por meio do estudo das estrelas. Isso nos convida a refletir sobre a nossa atenção aos sinais que Deus nos envia. Talvez eles não estejam nos céus, mas em nossa própria jornada cotidiana. Quanto à origem desses homens, um fascínio perpassa a história. Alguns estudiosos acreditam que eles vieram da Babilônia. Outros apontam para a Pérsia ou mesmo regiões da Caldeia. Esses locais eram centros de conhecimento e influência naquela época, sugerindo a possibilidade de que os magos tenham sido sábios de diversas culturas, unidos pela busca por um conhecimento mais profundo e pela observação dos astros. A busca por sua origem histórica, contudo, permanece uma questão de estudo e debate acadêmico. A fascinante jornada dos Reis Magos, um mergulho na narrativa bíblica. Já refletiu sobre a discrepância entre a história dos três Reis Magos, tão familiar no Natal e o relato bíblico? Afinal, eram realmente três reis? E qual o significado da enigmática estrela que os guiou por séculos?
Envolvidos por tradições e lendas, muitas vezes nos afastamos do significado profundo da visita desses visitantes do Oriente. Mas qual o propósito real por trás de suas ações? A Bíblia nos oferece pistas valiosas, mas os detalhes omitidos abrem um universo de reflexões e interpretações. Imagine indivíduos de terras distantes, sem ligação direta com a fé judaica, percorrendo milhares de quilômetros para se prostrar diante de um menino. O que os motivou? E mais importante, o que suas ações nos ensinam sobre a fé e a busca por Deus? Se você acredita conhecer tudo sobre os Reis Magos, prepare-se para descobrir que essa história transcende as representações dos presépios. Vamos então mergulhar no relato bíblico, desvendando os significados por trás dos presentes, ouro, incenso e mirra, e compreendendo como este episódio aponta para a mensagem universal do Evangelho. Ao ler Mateus 2, versículos 1 e 2, somos transportados para um dos momentos mais enigmáticos da narrativa do nascimento de Jesus. O texto menciona que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, questionando o paradeiro daquele que seria o rei dos judeus, pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Note a concisão e a profundidade do relato. A menção de uma estrela e a busca por um rei desperta um mistério no leitor. Mas observe, Mateus não especifica quantos magos eram, nem seus nomes ou títulos reais. Essa simplicidade é intencional. A narrativa centraliza Cristo, não os magos. Embora muitos os associem a figuras como Melquior, Gaspar e Baltazar, esses detalhes não constam da Bíblia. A tradição cristã construiu essas imagens ao longo dos séculos, talvez para preencher as lacunas do relato bíblico. No entanto, essa ausência de detalhes específicos nos convida a focar no que realmente importa: a busca dos magos por Jesus e o reconhecimento de sua majestade. Quantas vezes nos distraímos com as particularidades e esquecemos o propósito central de nossas jornadas espirituais? Outro ponto crucial é a designação magos. A palavra grega magoi era comumente utilizada para descrever sábios ou astrólogos do Oriente. Esses homens não eram meros curiosos, mas estudiosos que interpretavam os sinais celestiais. Sua busca por Jesus, guiada por uma estrela, nos recorda como Deus se revela de formas inesperadas. Se ele utilizou uma estrela para guiar esses homens, não pode utilizar algo tão simples como uma conversa ou uma experiência cotidiana para nos conduzir hoje? O foco da narrativa em Mateus é a revelação de Jesus como o Rei prometido, o Messias. A busca dos magos, motivada por um sinal celestial, serve como um exemplo inspirador para nós. A jornada deles, marcada por fé e perseverança, nos convida a buscar a verdade e a divindade de formas autênticas e sinceras. Sua viagem, movida pela busca por algo maior, nos ensina a transcender as convenções e a nos conectar com a essência da fé. A narrativa bíblica, na sua simplicidade, nos desafia a ir além das tradições e das lendas, buscando o significado profundo por trás das ações e da jornada dos Reis Magos. Reconhecidamente abrigando eruditos de renome, essas regiões possuíam uma história de contato com os judeus, especialmente durante o exílio babilônico. É plausível que tradições proféticas como as de Daniel tenham influenciado esses magos. Imagine o impacto de um profeta tão respeitado como Daniel, compartilhando promessas messiânicas que reverberaram por gerações durante o exílio. Profetas como Daniel desempenharam papéis notáveis em terras estrangeiras, influenciando até mesmo os sistemas de conhecimento e crença locais. Daniel, em particular, foi nomeado chefe dos magos na Babilônia, Daniel 2:48.
e sua influência provavelmente semeou a curiosidade sobre o Deus de Israel e suas profecias messiânicas. Os magos que visitaram Jesus possivelmente tiveram acesso às escrituras hebraicas ou a tradições transmitidas oralmente pelos judeus exilados. Por exemplo, em Números 24:17, há uma profecia de Balaão que menciona uma estrela que surge de Jacó e um cetro que se levanta de Israel. Essa passagem, registrada séculos antes, pode ter sido um dos textos que despertaram o interesse dos magos no Oriente. Isso sugere que a visita deles não se limitou a observações astronômicas, mas também a um conhecimento messiânico influenciado por figuras como Daniel. Outro aspecto interessante é como a interação entre judeus e culturas orientais moldou uma visão mais ampla do mundo. O próprio conceito de messianismo não era completamente desconhecido em outras culturas, mas foi enriquecido e detalhado pelas escrituras hebraicas. Ao reconhecerem Jesus como rei, os magos demonstraram que essas profecias não se limitavam a Israel, mas ecoaram além de suas fronteiras. Essas conexões também ilustram o poder da fidelidade a Deus em contextos desafiadores. O testemunho de homens como Daniel e seus companheiros abriu portas para que até mesmo gentios de terras distantes tivessem acesso às promessas divinas. Isso nos desafia a refletir sobre como nossas próprias vidas podem ser utilizadas por Deus para impactar outras culturas e gerações. A conexão dos magos com o conhecimento messiânico é um tema intrigante. Como homens que não pertenciam ao povo de Israel, eles sabiam que uma estrela indicaria o nascimento do rei dos judeus. Isso nos leva a questionar como Deus utiliza pessoas e culturas diferentes para cumprir seus propósitos, mesmo sem o acesso direto às Escrituras. Esses homens compreenderam algo que muitos líderes religiosos da época ignoraram. Isso nos ensina que Deus se comunica de maneiras inesperadas, alcançando até os confins da terra. Sem dúvida, esses sábios eram observadores atentos dos céus, mas também homens de grande coragem. Decidiram empreender uma longa jornada com base apenas em um sinal celestial. A jornada não era apenas física, mas também espiritual. Como se soubessem que a resposta para suas maiores perguntas estava além de seus próprios reinos e riquezas. Essa busca nos interroga. Estamos dispostos a sair de nossa zona de conforto em busca da verdade, mesmo sem garantias de onde essa jornada nos levará? Além disso, os magos possuíam uma qualidade rara: humildade. Apesar de sua sabedoria e prestígio, reconheceram que estavam à frente de figuras mais poderosas. Os presentes de ouro, incenso e mirra, longe de serem meros símbolos de riqueza, representavam atos de submissão e veneração. Quantas vezes permitimos que o orgulho ou as convicções nos impeçam de nos prostrar diante de Deus? A narrativa dos magos nos relembra que a verdadeira sabedoria reside no reconhecimento da nossa dependência do Criador. A origem e o papel dos magos também ilustram a abrangência do plano divino. Não sendo judeus, mas gentios, foram guiados ao rei dos judeus. Essa demonstração sublinha uma verdade fundamental: o Evangelho é para todos, independentemente de origem ou posição social. Essa mensagem, que transcende os séculos, nos convida a enxergar o mundo com os olhos de Deus, sem divisões ou preconceitos, mas com um chamado à unidade em Cristo. A figura dos magos nos desafia a refletir sobre o que significa ser um buscador da verdade. Eles não possuíam todas as respostas, mas demonstraram coragem ao seguir a luz que lhes foi concedida. Que inspiração para os nossos dias, quando, tantas vezes, nos deixamos consumir pela dúvida ou pela incerteza.
A jornada dos magos, descrita nas Escrituras, é uma das mais fascinantes, carregada de profundo simbolismo. Partiram de suas terras distantes, determinados a encontrar o rei dos judeus. Imagine a coragem dessa decisão, abandono de conforto, estabilidade e responsabilidades para seguir um sinal celestial, sem saber ao certo onde o caminho os levaria. Essa atitude nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas de fé. Até onde estamos dispostos a ir em busca da verdade e de Deus? A viagem os conduziu primeiramente a Jerusalém, onde buscaram informações sobre o nascimento deste novo rei. A pergunta: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Mateus 2:2. Embora direta, causou comoção em toda a cidade, inclusive no palácio de Herodes. Essa busca sincera, embora sem intenção direta, demonstra que nossas ações podem impactar aqueles ao nosso redor. Será que nossas buscas por Deus inspiram aqueles que nos cercam? O encontro com o rei Herodes trouxe uma tensão inesperada à jornada. Ao ouvir sobre o nascimento de Jesus, Herodes se sentiu ameaçado em seu trono. Convocou os magos secretamente, fingindo interesse em adorar a criança, mas com intenções hostis. Essa parte da história nos lembra que nem todos os que falam de Deus ou demonstram interesse espiritual têm intenções puras. Assim como os magos precisaram discernir as intenções de Herodes, também precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar com situações semelhantes. Herodes, o Grande, figura central na narrativa do nascimento de Jesus, adiciona uma camada de tensão e intriga à história dos magos. Conhecido por sua habilidade política e grandiosas obras arquitetônicas, Herodes governava sob o patrocínio de Roma e era chamado de rei. A figura de Herodes, embora não de ascendência judaica, mas sim idumeu, suscitava desconfiança entre seus próprios compatriotas judeus. Essa incerteza, intrínseca ao seu reinado, alimentou uma paranoia que permeava suas decisões. Um traço marcante da personalidade de Herodes era sua obsessão pela preservação do seu trono. Era conhecido por eliminar qualquer ameaça percebida ao seu poder, incluindo membros de sua própria família. A execução de sua esposa Mariamne e de 3 de seus filhos, motivada pelo temor de conspirações, ilustra essa tendência autodestrutiva. Essa dinâmica de comportamento se manifesta de forma crucial em sua reação à notícia trazida pelos magos sobre o nascimento de um rei dos judeus. Para ele, qualquer menção a um outro rei representava uma ameaça direta que precisava ser suprimida. O encontro entre Herodes e os magos, detalhado em Mateus 2, versículos 7 a 8, expõe a manipulação e duplicidade do governante. Ao convocá-los secretamente, Herodes buscava extrair informações sobre o recém-nascido rei dos judeus, fingindo um interesse genuíno em sua adoração. Instruiu os sábios a retornarem com detalhes precisos sobre a localização da criança, mas suas intenções eram, de fato, mortais. Essa estratégia revela a natureza calculista de Herodes, disposto a utilizar até mesmo estrangeiros sábios para atingir seus objetivos. Curiosamente, apesar da sua paranoia, Herodes parece ter acreditado na profecia messiânica. Consultou os principais sacerdotes e escribas para confirmar o local do nascimento do Messias e, ao receber a informação de Belém, agiu com rapidez. Isso demonstra que, apesar do reconhecimento da veracidade das Escrituras, seu coração estava endurecido. Em vez de se submeter ao plano divino, tentou resistir-lhe com todas as suas forças. O comportamento de Herodes contrasta fortemente com a atitude dos magos, que buscavam o rei com humildade e sinceridade. Herodes via Jesus como uma ameaça direta ao seu poder.
Essa oposição ao Messias ilustra a luta entre o reino humano, centrado no orgulho e no controle, e o reino de Deus, baseado na justiça e na verdade. Essa narrativa nos convida a refletir sobre como reagimos quando Deus desafia nossas zonas de conforto e planos pessoais. Um dos aspectos mais intrigantes da narrativa é a estrela que guiou os magos. Não se tratava apenas de um fenômeno astronômico, mas de um sinal divino, especialmente projetado para conduzi-los. Embora a Bíblia não ofereça muitos detalhes, estudiosos e cientistas há séculos debatem sobre sua natureza. Algumas teorias sugerem que a estrela poderia ter sido um raro alinhamento planetário, como o de Júpiter e Saturno, ocorrido por volta de 7 a.C. Outras especulações apontam para um cometa ou uma supernova, fenômenos notáveis por sua singularidade. No entanto, há quem defenda que a estrela foi um evento sobrenatural, criado por Deus especificamente para guiar os magos, uma manifestação única e sem paralelo. No mundo antigo, o céu era frequentemente associado a sinais divinos. Astrônomos e astrólogos acreditavam que estrelas e planetas tinham influência direta sobre os acontecimentos terrenos. Essa crença torna a narrativa ainda mais significativa, pois Deus utilizou algo tão presente e reconhecido na cultura da época para guiar os magos. A estrela, portanto, não era apenas um evento cósmico, mas uma poderosa demonstração do plano divino em ação. A astronomia familiar aos magos serviu-lhes de guia para encontrar o Messias. Essa conexão entre ciência e fé nos convida à reflexão. Deus não apenas se comunica em nossa linguagem, mas também utiliza nossos interesses e conhecimentos para nos atrair. Além disso, a estrela que os guiou apresenta uma singularidade notável. Não apenas indicou um caminho geral, mas parou precisamente sobre o local onde Jesus estava. Mateus 2:9. Isso sugere que, mais do que um fenômeno natural, a estrela era um guia divinamente direcionado. É possível que essa estrela se assemelhasse à coluna de fogo e nuvem que conduziu os israelitas no deserto. Êxodo 13, 21, 22. Uma manifestação direta da presença divina. Outro aspecto fascinante é o simbolismo da estrela. Assim como ela guiou os magos, Cristo é frequentemente descrito como a estrela da manhã, Apocalipse 22:16, iluminando o caminho para a humanidade. Este paralelo nos auxilia a compreender que a estrela de Belém não era apenas um sinal físico, mas também um símbolo espiritual, apontando para Jesus como a luz que dissipa as trevas do mundo. Após deixarem Jerusalém, a estrela conduziu-os diretamente à casa onde Jesus estava. Essa orientação precisa nos leva a refletir sobre como Deus utiliza sinais específicos em nossas vidas. Muitas vezes, esses sinais podem ser pessoas, eventos ou até mesmo um chamado interior que nos aponta para o caminho certo. A pergunta que se impõe é: estamos atentos aos sinais que Deus nos concede? Quando os magos finalmente chegaram a Belém, encontraram Jesus com Maria, sua mãe, e o menino em sua simplicidade. A visão do menino e sua humildade não os desanimou. Ao contrário, prostraram-se em adoração. Não houve questionamentos ou decepções. Aquele momento era a resposta à sua longa busca. Isso nos ensina que o verdadeiro encontro com Deus não depende de aparências ou expectativas humanas, mas de um coração humilde e disposto a reconhecer sua presença. A jornada não terminou ali. Após oferecerem seus presentes, os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes e seguiram por outro caminho de volta às suas terras. Essa mudança de rota demonstra como Deus cuida de seus filhos, guiando-os para a segurança.
É um lembrete de que mesmo quando nossos planos mudam inesperadamente, podemos confiar na soberania divina. Ele sempre tem um propósito maior em mente. A jornada dos magos nos inspira à perseverança, não uma fé passiva, mas uma fé que se move, enfrenta obstáculos e encontra seu destino em Deus. Ao refletirmos sobre esse caminho, somos convidados a considerar quais são as estrelas que estamos seguindo e como nossas escolhas refletem a busca por Cristo em nossas vidas. E isso nos leva ao profundo significado dos presentes que trouxeram ao menino. O ouro, o incenso e a mirra oferecidos pelos magos estão entre os símbolos mais ricos da narrativa do nascimento de Jesus. Não foram escolhidos ao acaso, mas carregam significados práticos e espirituais. O ouro, por exemplo, era um presente digno, a majestade de Cristo refletida nos presentes dos magos. A figura real de Cristo, aquele que governa com justiça e poder em nossas vidas, é representada pelo ouro, o bem mais precioso que possuímos. A oferta que lhe fazemos hoje, ecoando através dos séculos, revela nossa devoção. O incenso, amplamente utilizado em cerimônias religiosas, aponta para a divindade de Jesus. No Antigo Testamento, era empregado no altar do santuário, simbolizando as orações que ascendem aos céus. Levítico 2. Ao oferecerem incenso, os magos reconheceram que aquele menino era mais que humano, era Deus encarnado. Esta oferta nos convida a refletir sobre nossa própria adoração. Nossas ações diárias ascendem como um aroma agradável ao Senhor, ou nos distraímos com as preocupações mundanas. A mirra, utilizada em cerimônias fúnebres e ungições, aponta para o sofrimento e a morte que Jesus enfrentaria em sua missão de redenção da humanidade. Isaías 53:9. A mirra, como um dos componentes do óleo de unção, Salmo 23:5, demonstra que seguir a Cristo envolve sacrifício e entrega. O que estamos dispostos a consagrar ao Senhor em nossa jornada espiritual? Além do significado espiritual, os presentes dos magos tinham um propósito prático. Muitos estudiosos sugerem que o ouro, incenso e mirra foram utilizados para financiar a fuga da Sagrada Família para o Egito, quando Herodes ameaçou a vida de Jesus. Este episódio demonstra que Deus, em sua providência, não apenas chama, mas também supre as necessidades daqueles que seguem seu plano. Assim como Maria e José encontraram auxílio nos presentes dos magos, podemos confiar que Deus nos proverá o necessário para cumprir nosso chamado. O renomado teólogo Orígenes, um dos primeiros pensadores cristãos, foi pioneiro na interpretação simbólica dos presentes. Ouro para o rei, incenso para Deus e mirra para o homem que sofreria e morreria. Esta tríade encapsula a identidade completa de Jesus: Rei, Deus e Salvador. Esta é uma lembrança poderosa de que, mesmo nos detalhes, a história do nascimento de Cristo aponta para a redenção do mundo. Os presentes dos magos nos ensinam a importância da generosidade. Não eram simples objetos, mas sim expressões de valor e significado profundos. Hoje talvez não possamos oferecer ouro ou mirra, mas podemos entregar nosso tempo, talentos e recursos para glorificar a Deus e auxiliar os necessitados. Como podemos ser intencionais em nossas ofertas, assegurando que elas reflitam nossa adoração e compromisso? A adoração dos magos foi um ato genuíno e profundo, cujas implicações transcendem o momento da entrega. Eles nos convidam a contemplar a grandeza de Cristo e a refletir sobre como nossas vidas podem ser uma oferta viva a Ele. Este conceito se conecta diretamente à história dos magos e à sua chegada a Jesus. Uma leitura atenta de Mateus 2 revela um detalhe frequentemente esquecido:
Os magos encontraram Jesus em uma casa e não na manjedoura. A Bíblia descreve este encontro da seguinte forma: e entrando na casa, viram. Este detalhe por si só instiga a reflexão sobre o significado profundo da visita dos magos, não apenas como um ato de adoração, mas como um encontro transformador que transcende o espaço físico e temporal. O encontro em uma casa, em vez da manjedoura, sugere a presença de Jesus em meio à vida cotidiana, em meio à comunidade, não apenas como um recém-nascido vulnerável, mas como um rei que já se apresentava como uma figura poderosa e influente. A casa representa o convívio social, a familiaridade e a acolhida. Um ambiente mais amplo que a simples gruta, que revela a promessa de um reino que transcende as fronteiras geográficas e sociais. A veneração dos magos, uma reflexão sobre a narrativa bíblica. O menino Jesus, acompanhado de sua mãe Maria, recebeu a adoração dos magos, que, em reverência, prostraram-se e ofereceram seus preciosos presentes: ouro, incenso e mirra. Esta demonstração de respeito revela que a visita dos sábios ocorreu algum tempo após o nascimento. Esta informação diverge da imagem tradicional dos presépios, onde os magos frequentemente são retratados ao lado de pastores, numa noite estrelada. No entanto, esta discrepância entre a tradição e a escritura bíblica convida-nos a uma exploração mais profunda da narrativa, onde cada detalhe possui um propósito teológico. A cronologia da chegada dos magos é objeto de diferentes interpretações. Alguns estudiosos sugerem que a visita aconteceu dias, semanas ou até mesmo meses após o nascimento de Jesus. Esta hipótese é reforçada pela ordem de Herodes de matar todas as crianças de até 2 anos em Belém, Mateus 2,16, baseada nas informações obtidas dos magos sobre a aparição da estrela. Estes detalhes demonstram a soberania divina, o tempo de Deus, que não é nem apressado, nem tardio, mas sempre perfeito. Podemos confiar nesse mesmo tempo divino em nossas vidas? Outro aspecto intrigante da narrativa é o cenário humilde da casa onde Jesus se encontrava. Embora simples, foi nesse ambiente que os magos se prostraram em adoração. Esta discrepância com a expectativa de um palácio real ou um ambiente digno de realeza serve como um poderoso lembrete da maneira como Deus opera na simplicidade e na humildade. Quantas vezes esperamos encontrar Deus em eventos grandiosos, mas Ele se revela nos momentos mais comuns e aparentemente insignificantes. Os presépios, apesar de não retratarem a cronologia precisa, possuem um valor simbólico fundamental. Eles nos auxiliam a recordar a importância do nascimento de Cristo, mesmo que alguns elementos da narrativa sejam simplificados ou adaptados. Cabe a nós, ao estudarmos as Escrituras, discernir entre a tradição e a verdade bíblica. Essa busca por clareza e precisão não apenas enriquece nossa fé, mas nos aproxima da história real do nascimento de Jesus. A jornada dos magos também representa um testemunho de perseverança na busca por Deus, apesar do tempo e da distância. Eles não desistiram até encontrarem Jesus. Este exemplo nos desafia a manter o foco em nossa própria caminhada espiritual, mesmo quando a jornada parece longa ou incerta. Num mundo que busca respostas rápidas, somos chamados a um ritmo diferente, um ritmo de fé e paciência. A reação das pessoas ao redor da casa de Jesus, na ocasião da visita dos magos, também merece atenção. A ausência de multidões ou celebrações nos lembra que os encontros significativos com Deus não necessariamente atraem a atenção externa. Muitas vezes, esses momentos acontecem em intimidade e reserva, longe dos olhares do mundo. Estamos dispostos a buscar a Deus, mesmo sem a validação ou reconhecimento dos outros?
Enquanto os magos adoravam a Cristo, o mundo ao redor continuava seu curso, como se nada tivesse acontecido. Esta imagem nos convida a refletir sobre a universalidade do impacto de Jesus e como as ações dos magos apontam para algo muito maior do que a cena imediata. A visão profética e o reconhecimento dos gentios são aspectos que se destacam, revelando a grandiosidade do evento. A narrativa nos inspira a uma profunda reflexão sobre a fé, a busca espiritual e o significado do nascimento de Jesus Cristo. A figura profética dos magos, na narrativa do nascimento de Jesus, transcende a simples adoração e oferendas. Sua atuação desempenha um papel crucial, reverberando nas Escrituras. Em Salmos 72:10, encontramos a promessa de que reis de diversas regiões, inclusive das ilhas e de Sabá, trarão ofertas. Embora não sejam explicitamente identificados como reis, sua jornada de terras distantes para honrar o Messias representa o cumprimento dessa profecia, demonstrando o reconhecimento universal de Jesus como rei, até mesmo por povos gentios. Tal reconhecimento reforça a mensagem abrangente do Evangelho. Essa presença dos magos também nos conduz a Isaías 63, onde lemos que as nações se congregarão em torno da luz do nascimento do Messias. Essa profecia, escrita séculos antes, reflete a missão de Cristo de atrair todas as nações. O fato de os magos serem de terras estrangeiras reforça a ideia de que o Evangelho transcende fronteiras geográficas e que Deus convoca pessoas de todas as origens. Será que estamos cultivando uma mentalidade aberta o suficiente para acolher a todos como filhos de Deus? Os magos se posicionam em contraste direto com os líderes judeus da época. Enquanto Herodes via o Messias como uma ameaça e os principais sacerdotes e escribas permaneciam indiferentes, estes homens estrangeiros percorreram longas distâncias para adorá-lo. Essa diferença de atitude nos ensina que a fé genuína não surge necessariamente de onde esperamos. Deus pode tocar corações distantes geograficamente, mas próximos espiritualmente. Tal ensinamento nos desafia a questionar nossos preconceitos sobre quem pode ser chamado por Deus. A adoração dos magos não se limita a palavras, ela se manifesta em ações concretas. Eles não apenas reconheceram a vinda do Messias, mas empreenderam esforços práticos para honrá-lo. Investiram tempo, recursos e presentes em sua busca. Em nossas vidas, somos chamados a uma adoração semelhante que transcende os momentos especiais e se materializa em ações cotidianas. O que estamos dispostos a oferecer ao Senhor, não apenas em ocasiões especiais, mas em nosso dia a dia. Outra dimensão profética da visita dos magos reside na demonstração da unidade entre judeus e gentios em Cristo. As barreiras culturais, sociais e religiosas são superadas. Os magos, com suas origens gentílicas, reconhecem em Jesus o Rei Prometido, algo que muitos judeus da época rejeitavam. Esta mensagem ressoa fortemente em um mundo marcado por divisões. Será que nossas vidas refletem o chamado de Deus para a unidade e reconciliação? Os magos nos ensinam a importância de seguir a luz que Deus nos dá. A estrela foi seu guia, mas mais do que um fenômeno astronômico, ela representava a orientação divina. Eles confiaram em algo maior do que sua lógica ou experiência pessoal. Este ensinamento nos desafia a refletir se estamos seguindo a luz que Deus coloca em nossos caminhos, mesmo quando ela nos leva por percursos desconhecidos ou desafiadores. A presença profética dos magos não se encerra aqui. A sombra ameaçadora de Herodes, embora presente, não impediu a busca incansável dos magos. Em nossa jornada espiritual, confrontamos obstáculos semelhantes, dúvidas, desmotivações e pressões externas. A narrativa dos magos, contudo, nos encoraja a perseverar.
mesmo diante de caminhos aparentemente árduos. Afinal, cada passo em direção a Deus é uma transformação pessoal. Os sábios orientais nos demonstram que a busca por Ele é sempre gratificante. Eles não apenas encontraram o Rei dos Judeus, mas experimentaram a alegria e a realização de estarem em sua presença. Esta história nos convida a refletir sobre como nossas próprias buscas podem conduzir a experiências transformadoras. Ao considerarmos as lições que os magos nos deixam, é inevitável perceber a profunda conexão entre sua jornada e a nossa caminhada espiritual, com as escolhas que fazemos diariamente. Agora que conhecemos a verdadeira história desses sábios do Oriente, surge a pergunta: o que você pode aprender com eles para moldar sua vida hoje? Assim como esses ilustres viajantes, estamos em uma peregrinação. As estrelas que Deus coloca em nosso caminho são, na verdade, convites para buscarmos algo maior. Será que estamos atentos a esses sinais ou nos perdemos em distrações e tradições superficiais, deixando de lado a essência da fé? Os magos nos ensinam sobre a entrega total e a adoração genuína. Que tal refletir sobre o que você tem oferecido a Deus? Não se trata apenas de ouro, incenso e mirra, mas de seu tempo, talentos e coração. Como seria sua vida se você se entregasse completamente como eles fizeram ao encontrar Jesus? E mais, você tem sido um exemplo para outros, mostrando que a busca por Deus vale a pena. Compartilhar sua jornada e inspirar pessoas ao seu redor pode ser um dos maiores presentes que você pode oferecer, não apenas a Deus, mas ao mundo. Então, que tal aplicar tudo o que aprendeu hoje? Reflita, busque, mude. Se você deseja continuar explorando histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrir sobre a Bíblia e o impacto que ela pode ter em sua vida. Agradecemos por sua atenção. Abraços e que Deus os acompanhe. A exemplar humildade, coragem e fé de Belém continuam a inspirar aqueles que buscam Cristo. Suas ações nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e como podemos demonstrar a mesma devoção em nossa caminhada. As lições aprendidas com eles nos abrem caminho para compreender o que podemos extrair dessa experiência. Uma reflexão que nos guia no próximo passo da nossa história. Os magos deixam um legado duradouro de busca sincera e perseverante, que transcende tempo e espaço. Eles são um testemunho vivo de como o anseio pela verdade pode levar alguém a superar desafios e limites em sua trajetória. Vemos a importância de priorizar o que de fato importa. Eles abandonaram suas terras, rotinas e até segurança para seguir um sinal celestial. Isso nos leva a questionar: estamos dispostos a deixar nossas zonas de conforto para buscar algo maior, algo que realmente dê sentido à nossa existência? A história dos magos também nos ensina sobre o valor da fé prática. Eles não apenas reconheceram a estrela como um sinal, mas agiram de acordo com essa convicção. A fé deles se manifestou em passos concretos, desde a longa jornada até os presentes oferecidos a Jesus. Em nossas vidas, a fé deve ser mais do que palavras. Deve ser vivida e demonstrada em nossas escolhas e ações. Se cremos que Deus guia nossos passos, como estamos respondendo a essa orientação no dia a dia? A adoração dos magos foi completa, unindo coração e ação. Ao encontrarem Jesus, ajoelharam-se e ofereceram seus presentes, demonstrando reverência e entrega total. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria adoração a Deus. Nossa adoração tem sido genuína, refletindo o que há de melhor em nós, ou nos limitamos a rituais sem profundidade? Adorar a Deus é reconhecer sua soberania em todas as áreas da vida e oferecer aquilo que temos de mais valioso: nosso tempo, talentos e recursos. Os presentes dos magos também nos ensinam sobre entrega e significado.
Eles ofereceram ouro, incenso e mirra, cada um com um profundo simbolismo. Isso nos desafia a pensar sobre o que estamos entregando a Cristo. Não se trata apenas de bens materiais, mas de nossas prioridades e intenções. Assim como os magos buscaram o melhor para oferecer ao rei, somos convidados a fazer o mesmo. Quais ações em nossas vidas podem simbolizar ouro, incenso e mirra, honrando a realeza, a divindade e o sacrifício de Jesus? Além disso, os magos nos mostram que a verdadeira sabedoria está em reconhecer quem Jesus é. Apesar de todo o seu conhecimento e prestígio, eles se prostraram diante de um menino em uma humilde morada. Isso é um lembrete de que o orgulho pode ser um obstáculo na jornada espiritual. Muitas vezes, precisamos abandonar nossas próprias ideias e preconceitos para enxergar a verdade de Deus. Como estamos cultivando a humildade em nossa busca por Cristo? A perseverança dos magos em sua busca é uma lição poderosa. Eles enfrentaram a distância, o desconhecido e até mesmo o texto original finaliza aqui, faltando a parte da conclusão. A jornada deles, apesar de suas dificuldades, nos inspira a seguir em frente na nossa própria busca espiritual. A exemplo deles, devemos perseverar, mesmo diante de obstáculos, mantendo o foco em nosso objetivo maior.